Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 3 de outubro, agora na Espanha, 20 horas e 27 minutos. No Brasil, 15 e 27 da tarde. Gente, a BTC tá pesada, não só por conta do agravamento das tensões geopolíticas vindas lá do Oriente Médio, mas também por conta do DXY, que é o indicador que imprime a toada da BTC. Não tem como negar que o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, deu um pump aqui nos últimos 3 pregões. A BTC deu um dump aqui nos últimos 3 candles no diário, justamente porque há essa clara relação movimentacional de inversão entre o DXY, que mede a força do dólar contra as principais divisas do planeta, e a BTC. Basicamente, a BTC parece que vai desenhar uma grande cunha aqui que tem por centro gravitacional a própria MM200. O DXY, que estava tombando com a China se livrando dos seus treasuries. Na verdade, a China está vendendo dólar a descoberto via swap cambial, garantindo a operação com treasuries que não mais interessa aos chineses, depois que o americano deu um freeze, congelou os ativos russos, as reservas cambiais russas. Os chineses olharam para aquela montanha de trilhões de dólares em treasuries e perceberam que se o americano pode congelar aquela porcaria a qualquer momento, aquilo não vale nada para os chineses, nem para ir ao banheiro. Ou seja, eles estão defendendo, estavam pelo menos, defendendo a cotação do yuan via venda de dólar através de swaps cambiais, mas com esse agravamento da situação no Oriente Médio, o dólar acabou ganhando um respiro. Mas os chineses vão voltar a despejar forte. Eu já vou falar dos fatos. Tem muita gente enchendo a minha caixa de mensagens, ponderando qual seria a reação da BTC e do mundo cripto como um todo se houver um agravamento na situação geopolítica lá no Oriente Médio. Gente, vocês têm que ponderar o seguinte: o que pode acontecer no Oriente Médio a partir de agora é imprevisível. A gente tem que ponderar o que já aconteceu e o que é factível e que pode acontecer a partir de agora. Neste exato momento, Israel está exterminando o Hamas, que já está praticamente toda a liderança já foi catapultada para o além, está exterminando o Hezbollah, iniciou há 2 dias atrás o bombardeio dos Houthis e Iemenitas, vai para cima do Fatah na Cisjordânia. Enfim, neste exato momento, Israel está numa posição muito confortável. Para Israel não interessa responder ao ataque iraniano, que mandou quase 200 mísseis há poucas horas atrás em direção ao território israeli. Para Israel não interessa atacar o Irã com uma resposta muito contundente, porque basicamente criaria uma situação de conflito total entre Israel e o Irã. E para Israel agora, o objetivo principal e é uma oportunidade histórica de fazer isso, de eliminar todos os proxies iranianos, porque o Irã há 2 décadas basicamente ataca Israel via procuração, via proxies como o Hamas, que está praticamente extinto, o Hezbollah, os Houthis e Iemenitas, e agora Israel, com o beneplácito americano, tem a oportunidade de exterminar todos esses grupos terroristas e, efetivamente, aí num segundo momento só ficaria basicamente entre Israel e o Irã, só ficariam os dois estados soberanos, e não esse monte de proxy que o Irã financia e que fica incomodando Israel vira e mexe com um ataque terrorista como esse que aconteceu nesses kibbutz que ficavam ali ao largo da faixa de Gaza. O que a gente tem que ponderar é o seguinte: para Israel interessa uma confrontação direta contra o Irã, ou essa situação atual para Israel está confortável? Na minha leitura, Israel está muito confortável agora, já que ela tem o aval do americano para exterminar esses proxies iranianos terroristas, e ela deve continuar essa sua campanha. Se Israel responder duramente contra o Irã,
em razão da salva de mísseis, de 200 mísseis balísticos enviados há horas atrás, basicamente o cenário geopolítico vai exigir uma intervenção eventual da Rússia, o americano vai ter que se meter, porque se Israel responde de forma muito contundente, o Irã vai ter que promover uma contra-resposta, vira uma guerra total entre Irã e Israel. O americano teria que proteger Israel, o russo, que depende do fornecimento iraniano de drones, teria que eventualmente se meter nesse imbróglio. O chinês não poderia ficar vendo tudo de camarote. Os chineses não morrem de amores por nenhum lado específico, mas o chinês defenderia os seus interesses ficando do lado do Irã. Ou seja, para Israel isso não interessa. Então, na minha leitura, o mercado já está precificando essa situação. Israel está muito confortável, tem o aval do americano para continuar a sua campanha de eliminação dos proxies iranianos. Eu peguei aqui uma tabela que eu recebi da reação do mercado nos últimos grandes eventos de tensão geopolítica. Então, em 3 de janeiro de 2020, o americano assassinou o general Soleimani, o Qassem Soleimani lá, iraniano, que era quase uma figura mítica lá da Guarda Revolucionária Iraniana. Ficou uma tensão muito grande geopolítica entre Estados Unidos e Irã. O americano usou um drone, o MK9 Ceifador, que voa a 50 mil pés de altura. O sujeito que é alvejado, ele nem sabe de onde veio o tiro, ele nem sabe de onde vem o tiro, mas enfim, simplesmente é uma bizarrice esse drone americano. Foi usado esse ceifador, o MK9, para eliminar o Soleimani. O Irã, na época, ameaçou responder à altura contra os Estados Unidos. Houve uma turbulência, a BTC em menos de 30 dias já estava subindo 12%. No evento pandêmico, a mesma coisa, a BTC caiu, tombou lá, emburacou, menos 25%. Depois, em menos de 30 dias, já estava subindo 21%. Nas eleições norte-americanas presidenciais de novembro de 2020, vocês lembram que o Donald Trump ameaçou não deixar a Casa Branca, não queria sair, deu a confusão lá logo depois na diplomação lá do Biden, deu a confusão no Capitólio. A BTC chegou a subir 131% nos 60 dias subsequentes. A invasão russa sobre a Ucrânia em fevereiro de 2022, a BTC num primeiro momento caiu 6%, em menos de 30 dias já estava subindo 15%. A crise bancária regional norte-americana de março de 23, vocês lembram que o Signature Bank, mais uns 2 bancozinhos regionais ameaçaram criar uma situação de risco sistêmico. A BTC basicamente lateralizou, depois subiu 32%, e o carry trade em japonês de 5 de agosto, que a BTC agulhou para $49 mil, e agora a Bitcoin está a exatamente 60.821. Ou seja, gente, em todos os grandes eventos geopolíticos, os 6 últimos, a BTC num primeiro momento sente, num segundo momento se valoriza até para um patamar maior do que estava quando o evento em si aconteceu. Então, se a gente olhar o gráfico semanal da BTC, depois daquela agulhada de agosto de 2024, de 5 de agosto, onde a BTC bateu 49 e beijou a base dessa ampla canaleta virtual de alta, meus amigos, isso aqui tá explosivo e vulcânico. A BTC vai buscar escalar os quadrantes mais tópicos dessa canaleta virtual de alta. No diário, não há dúvida nenhuma que a Bitcoin vai acabar acumulando numa cunha que vai ostentar por centro gravitacional a própria MM200. Na projeção, a nebulosidade se mantém esverdeada. Agora eu vou aumentar um pouco o time frame para os senhoritos perceberem que no semanal, no mensal, basicamente nada mudou. Aqui no mensal, para o Heikin Nash da BTC, a gente segue desenhando um corpo real comprador. Esse aqui é o candle de outubro,
que já estreou com um corpo real levemente comprador e vai acabar escalando para uma bela extensão compradora. Outubro só está começando. O sujeito que está desembarcado do mundo cripto, ele só pode ser menos que um mineral. Ele não consegue entender o tamanho da revolução. O endividamento público nacional soberano norte-americano bateu um recorde ontem. Só no dia de ontem, os Estados Unidos aumentaram o seu endividamento em 280 bi de dólares. Vocês têm noção do que é isso? Meus amigos, estar desembarcado do mundo cripto neste exato momento é uma insanidade. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Aqui no 6 horas não há dúvida nenhuma de que o próximo corpo real pode até vir levemente vendedor novamente, mas não há dúvida nenhuma que isso aqui vai escalar em direção aos quadrantes mais tópicos e a BTC vai acabar estressando algo entre 66 e 67, o que guarda coerência com o gráfico. No gráfico diário e no gráfico de 15 minutos, a gente desenhou a gente está desenhando um fractal que deve repetir esse fractal desenhado entre 13 de setembro e 17 de setembro. A gente fez um padrão cabeça de Bart que é típico do mundo cripto. Há um pump, uma acumulação lateralizada e um dump. A cabeça de Bart foi concluída, fez um impulso que não vingou e aí entre os dias 16 e 17 a gente acumulou e acabou rompendo para um patamar acima da cabeça de Bart. A mesma coisa está se desdobrando agora. A gente desenhou uma cabeça de Bart entre os dias 26 e 27 de setembro, acumulou, fez um impulso que não vingou, agora a gente desenhou um dump em razão do ataque iraniano contra Israel, agora a gente está acumulando e é muito provável que essa pernada leve a BTC para algo acima de 66 mil. Deve ficar entre 66 e 67. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Na seara fática, legisladores americanos pressionam pela aprovação de um plano de criação de reserva nacional de Bitcoin para os Estados Unidos, liderado pela senadora Cynthia Lummis, uma forte defensora dos criptoativos. Legisladores bipartidários, ou seja, tanto democratas quanto republicanos, eles pensam que é sim necessário a criação de uma reserva nacional norte-americana em BTC. Segundo esse grupo, é preciso que os Estados Unidos da América detenham pelo menos 1 milhão de bitcoins. E tem gente achando que esse bull run já terminou ou que já desenhou uma máxima de todos os tempos em 73777. Gente, o que vem por aí não é brincadeira. Esse ciclo não se compara a nenhum ciclo anterior. ETFs de BTC no mercado à vista não existiam, eles não existiam os ETFs no ciclo anterior. ETFs de ETH no mercado à vista não existia nos ciclos anteriores. Essa flexibilização macroeconômica, o Fed cortou a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Os chineses iniciaram uma flexibilização com $500 bilhão só na arrancada. Para o próximo ano de 2025 já tem $1 trilhão aguardando a injeção no mercado chinês. Essa flexibilização conjugada norte-americana e chinesa não foi verificada nos ciclos anteriores. A quantidade de embrulho de dinheiro fiat soberano por meio de stablecoins não encontra precedente nos ciclos anteriores. O market cap da USDT está exatamente em 119 bi,6. Toda vez que eu olho isso aqui, aumenta pelo menos 100, 200 milhões de dólares. E não é só isso. Meus amigos, tokenização do mercado obrigacionista norte-americano. Tokenização de ativos do mundo TradeFi. O que vem por aí não é brincadeira. E a Ripple fez uma parceria com o mercado Bitcoin para permitir pagamentos transfronteiriços a partir do Brasil.
usando criptografia. É o novo normal. Na seara geopolítica e finanças internacionais, ações, mercado acionário norte-americano teve uma queda até leve, já que os dados de empregos dos Estados Unidos mostraram alguma recuperação, o que pode indiciar que o Fed deve cortar em 0,25, mas tudo depende também dos efeitos do furacão Helene, que devastou as Carolinas, devastou uma parte da Geórgia, ainda tem quase 1,5 milhão de americanos sem energia elétrica e sem internet. Ou seja, ainda é preciso precificar o que aconteceu lá com o furacão Helene para saber se o Fed vai cortar 0,25 ou meio ponto percentual. Enquanto o mundo só tem olhos para o Oriente Médio e para a escalada das tensões israeli-iraniana, as linhas ucranianas entraram em colapso no leste europeu. Basicamente, as tropas russas estão avançando a toque de caixa e ninguém fala mais nada. O mundo e a mídia só tem olhos para a crise no Oriente Médio. E Israel segue atacando o subúrbio de Beirute e o Hezbollah está contra-atacando, enviando morteiros em direção ao norte de Israel, a partir do sul do Líbano. Enfim, gente, o mundo segue virado numa hecatombe nuclear. A BTC sentiu a retomada de força pelo DXY, que representa o dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta. Quando o DXY começar a tombar, e vai tombar mais cedo ou mais tarde, vocês podem ter certeza que aquela fuga ascendente para a BTC vai acabar se desdobrando. E essa acumulação está servindo como uma espécie de mola que a gente está espremendo e vai levar a BTC para um patamar ainda mais alto. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não ousem estar desembarcados disso que será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.